Olá pessoal, vamos dar continuidade com as nossas aulas teóricas. Hoje a gente vai falar de cimentação final em restaurações livres de metal em prótese parcial fixa. Alguns autores gostam de falar cimentação definitiva. Eu pessoalmente prefiro falar cimentação final porque não tem nada definitivo na vida. Então, hoje a aula de hoje vai ser um complemento da última etapa da execução clínica, que é a cimentação, mas agora a gente vai falar de restaurações livres de metal. Então a gente tem que entender que a gente vai trabalhar sobre duas superfícies. Uma superfície vai ser o substrato dentário e outra vai ser a superfície da restauração. Então a gente tem que entender que eh, no substrato dentário a gente vai utilizar adesivos e na restauração a gente vai ter que fazer alguns tratamentos prévios para depois ser juntados, aderidos, cimentados por cimentos resinosos. Eu me lembro que a gente falou bastante sobre os tipos de adesivo e vocês também já tiveram essa aula na dentística e biomateriais também, que existem vários tipos de adesivo. Eu gosto de classificar eles segundo os seus passos. A gente tem aqueles adesivos que são de 3 passos, que a gente utiliza o ácido, depois lava, coloca o primer, seca bastante e coloca o bonding. Aqueles que são de 2 passos são aqueles que já vem junto dentro de um frasco o primer, o bonding, e é previamente utilizado ácido fosfórico. E também a gente tem aqueles adesivos que são autocondicionantes. Que significa isso? Que eles não utilizam o ácido fosfórico. O primer já condiciona bastante bem a superfície e depois é colocado o bonding. E aqueles adesivos hoje em dia chamados adesivos universais são aqueles que são um passo, que já estão todos os ingredientes dentro de um frasco. Lembrando que sempre que a gente fala de não colocar ácido, adesivos autocondicionantes, isso daí é só na dentina, no esmalte, independente do adesivo, é necessário colocar sempre ácido fosfórico, independente do adesivo. Então a gente sabe que tem no mercado uma variedade bem grande de adesivos. Qual adesivo utilizar, isso daí vai depender de cada um, de um gosto, é bem subjetivo isso. Então a gente tem que lembrar que existem vários tipos de adesivos para trabalhar no substrato dentário. Agora a gente vai falar dos tipos de cimentos, como que a gente consegue classificar eles. Pessoalmente, eu acho que um jeito mais didático vai ser classificar segundo a sua ativação. Aqueles que se ativam automaticamente depois de misturar eles. Alguns autores chamam de quimicamente ativados. Então, o que significa isso? Uma vez que a gente mistura os dois, a pasta, a base e o catalisador, ele já começa a agir sem necessidade de luz. Temos o cimento dual, que é aquele que você pode colocar luz ou não pode colocar luz. Que significa isso? Que ele age também quimicamente e também vai agir com a utilização de luz. E temos aqueles cimentos que são totalmente fotoativados, que significa isso? Que cimento fotoativado ele vai funcionar, vai polimerizar só com a luz. Se não tem luz, ele não vai polimerizar. E temos aqueles que são os cimentos autoadesivos. Que significa isso? Isso daqui é uma mistura do cimento autoativado, só que esse daqui, o autoadesivo, não precisa de colocar adesivo antes no substrato dentário. Aqueles três que estão em cima, fotoativado, dual e autoativado, é necessário colocar o sistema adesivo prévio e depois colocar o cimento.
Então esse cimento autoadesivo tem uma vantagem que ele não precisa de colocar o sistema adesivo. Então, hoje em dia, no mercado, a gente tem uma variedade muito grande de cimentos. Não todos os cimentos são iguais. Cada cimento tem uma indicação e cada cimento é ativado de um jeito. Então, a gente tem que lembrar, antes de comprar, antes de adquirir o cimento, qual vai ser nosso objetivo para a gente conseguir entender melhor o material. Então, a gente consegue enxergar que os autoativados eh, têm pouca variedade, pelo fato que tem pouca demanda, mas hoje em dia eu acho que aqui no Brasil só temos o Multilink da Ivoclar, que está no canto esquerdo inferior. Então só temos um aqui disponível, e os fotoativados vocês conseguem enxergar tudo que está dentro da região azul. eh, Dá para ver que eles são em formato de umas bisnagas e vem bastantes cores, né? É necessário utilizar todas? Às vezes sim. Então, qual que é o motivo de ter várias cores? A gente conseguir escolher com eles, e geralmente eles vêm com uma pasta aqui, uma pasta provadora para experimentar antes de cimentar. Então, esses cimentos são fotoativados, que significa isso, que eles só vão começar a polimerizar com a utilização de uma luz, uma lâmpada. Então, sem isso daí, ele não vai conseguir polimerizar. E temos aqui na parte verde, toda a região verde, são os cimentos dual. Eles têm mais variedade, mais quantidade de produtos dentro do mercado. Eles começam a agir quimicamente e também podem ser utilizados com luz. O que significa isso? Que eles são um híbrido entre a autoativado e o fotoativado. É um adesivo bastante interessante. Eu acho que é possível cimentar a maioria dos casos com esse cimento. E também temos os autoadesivos que estão dentro da caixa vermelha. Esses daí são aqueles que não precisam utilizar o sistema adesivo prévio. Que significa que os outros, autoativado, fotoativado, dual, é necessário colocar o sistema adesivo no dente antes de utilizar os cimentos. Os autoadesivos não. A gente só mistura o cimento e consegue cimentar sem necessidade de utilizar o sistema adesivo prévio. Então a gente tem que entender que existem várias vantagens e desvantagens de cada um e as indicações. Então os autoativados, a vantagem deles é que eles não precisam de luz, e uma grande vantagem é que casos que a gente tem restaurações com espessuras bastante grossas, a luz não vai conseguir chegar. Então nesses casos o autoativado seria o mais indicado, porque ele consegue polimerizar sem nenhum tipo de luz. A desvantagem vai ser que ele tem menor tempo de trabalho, porque uma vez que você mistura o material, ele começa a agir, começa a polimerizar, então você tem pouco tempo de trabalho. Então, se você não é rápido, ele pode polimerizar e você não vai conseguir cimentar corretamente. Uma das vantagens também é que ele muda ligeiramente de cor. Ele tem alguns componentes que com o tempo podem alterar a cor. Então, em caso de setor anterior, onde a restauração é muito fina, ele pode aparecer com uma mudança de cor com o tempo. Isso seria uma desvantagem. As indicações seriam para restaurações que são menos translúcidas e restaurações onde não chega a luz. Então, esses casos poderiam ser indicados para restaurações que são bastante opacas e restaurações onde não chega a luz.
também podem ser utilizados para pinos de fibra, pinos ou pinos metálicos, onde a luz não chega lá no ápice. Temos os fotoativados, as vantagens do fotoativado é que dá maior tempo de trabalho e a sua cor não muda com o tempo. O que significa isso? Que quando a gente tem mais tempo de trabalho, a gente tem mais possibilidade, mais tempo para conseguir eliminar o excesso de cimento. A gente tem que conseguir eliminar o máximo possível de cimento, porque se a gente não elimina, ele vai criar retenções para acúmulo de placa bacteriana. Então, é necessário tempo, em alguns casos, para conseguir ter uma região limpa. Então, eu considero que esses fotoativados é necessário ser utilizado em restaurações do setor anterior, tipo facetas, para conseguir ter mais tempo de trabalho para remover todo o excesso. E a estabilidade de cor em comparação à autoativada ele não muda. Desvantagem é que depende também muito da espessura. Se a nossa restauração é muito grossa, ele não vai conseguir polimerizar e vai depender muito de uma boa lâmpada de fotopolimerização para conseguir polimerizar completamente. As indicações vão ser restaurações translúcidas e restaurações de menor espessura, tipo facetas ou lentes de contatos, que vai deixar a luz passar e polimerizar completamente o cimento. Temos o cimento dual também, suas vantagens é que dá para cimentar qualquer restauração de qualquer espessura, porque ele é quimicamente ativado, ele é autoativado e ele também é fotoativado. Então ele é um híbrido dos dois. A desvantagem é, mais uma vez, o menor tempo de trabalho. Porque uma vez que você mistura ele já começa a agir, já começa a polimerizar. Então, casos que são um pouco difíceis de assentar a peça, ou caso que o eixo de inserção é um pouco difícil, acho que esse daqui não seria um, um cimento ideal para utilizar, porque o tempo de trabalho é bastante curto. Então, as indicações são para todo tipo de restaurações. Eu acho que seria talvez uma indicação também que seja uma restauração que o assentamento e o encaixe seja mais fácil e que a gente consiga cimentar com maior facilidade sem conseguir ter o fator tempo na nossa conta. Temos aqui também os autoadesivos, os cimentos autoadesivos, os cimentos que não precisam de colocação de adesivo prévio. Esse daqui, sua maior vantagem vai ser que uma técnica simplificada, ele reduz o tempo de trabalho sem precisar colocar um sistema adesivo prévio no dente. Embora sua desvantagem é que ele tem uma baixa resistência à adesão em comparação às outras. O que significa isso? Que ele é o mais fraco em resistência de união em comparação aos outros cimentos. Então, você vai precisar de fazer umas pequenas retenções mecânicas no preparo da sua restauração e no preparo do seu dente para que ele consiga ter uma retenção mecânica. Ele também é considerado, é indicado utilizar em todo tipo de restauração, mas ele precisa um pouco de retentividade porque sua resistência de adesão é um pouco mais fraca em comparação aos outros cimentos. Então a gente já falou bastante dos cimentos, do sistema adesivos. A gente agora vai falar de que tratamento de superfície a gente tem que fazer nas restaurações. A gente falou bastante nas últimas aulas sobre os tipos de cerâmicas que tem hoje em dia no mercado. Eu falei para vocês que esses quatro são os materiais mais utilizados para fazer próteses fixas livres de metal. E a gente tem que saber classificar eles novamente. Eu gosto de classificar eles segundo a sua sensibilidade ao ácido. A gente vai falar agora em detalhes qual que é
o material que a gente utiliza para fazer o condicionamento na superfície. Então, os sistemas cerâmicos, eu conversei com vocês que vai depender muito de que a gente gosta de classificar bastante segundo o seu conteúdo de vidro, quanto de vidro tem, a maior quantidade de vidro vai ficar mais estético, vai ficar mais translúcido, menor quantidade de vidro vai ser mais resistente e menos estético. Então, acho que aqui a quantidade de vidro vai ser o fator essencial para a gente saber se ele é mais resistente ou mais estético, sempre considerando que a gente vai precisar mais instalações mais estéticas no setor anterior e instalações mais resistentes no setor posterior. Então, para a gente fazer o condicionamento, para a gente fazer um condicionamento ideal na superfície da cerâmica, é necessário fazer um ataque ácido. Não é o ácido fosfórico que a gente utiliza no dente, é o ácido fluorídrico. Ele vem em duas porcentagens, 5 ou 9,5 que tem no mercado. As pesquisas falam que não há diferença entre os dois significativos. Então, o que ele vai fazer? O ácido fluorídrico ele vai entrar em contato com a sílica. O que é a sílica? São partículas de vidro e ele vai remover parcialmente essa sílica. Para quê? Para criar retenções. A gente consegue enxergar aqui no canto direito, embaixo, que tem duas cerâmicas e a gente consegue enxergar umas pequenas porosidades. Essas porosidades foram feitas pelo ácido fluorídrico e toda essa região que está condicionada são cerâmicas. Então, o que vai fazer o ácido fluorídrico? Ele vai criar poros, eliminando o vidro, eliminando a sílica das cerâmicas. Então, a gente tem que considerar que depois de fazer algum tipo de condicionamento na cerâmica, a gente tem que colocar um agente de união que vai unir o que? Vai unir a cerâmica e o cimento resinoso. Então, isso daí chama de silano. É um material que é utilizado depois de a gente fazer o ataque ácido, o condicionamento na restauração cerâmica. A gente tem que aplicar um agente silano para a gente conseguir unir essa cerâmica e esse cimento. Ele vai ser tipo um adesivo para a cerâmica e o cimento, ok? Então a gente tem que entender que hoje em dia no mercado tem vários tipos de silano. Tem silanos que são de um frasco, tem silanos que são de 2 frascos. Aqueles de um frasco são aqueles que estão na esquerda, aqueles que são de 2 frascos estão na direita. O que significa isso? Que os que estão na esquerda, eles já vêm pré-ativados, da fábrica. A desvantagem é que eles não duram muito porque eles já estão ativados, e a vantagem dos que tem 2 frascos é que você consegue misturar fora e criar um adesivo fresco. Acredito que as pesquisas mostram que eles têm maior eficácia que aqueles que são pré-ativados. Então, sempre que possível, utilizem os silanos que vêm em frascos, em 2 frascos. Então, o silano vai ser uma etapa muito importante para a gente unir a cerâmica e o cimento. Então, eu falei para vocês que hoje em dia tem as cerâmicas que são ácidos sensíveis e ácidos não sensíveis. O que significa isso? Que tendo pouca quantidade ou não tem vidro, quando a gente fala de vidro seria sílica, eles não vão ser possíveis fazer algum tipo de porosidades. Eles não conseguem penetrar, não conseguem criar uma retenção micromecânica nessa região
com os ácidos fluorídricos. Então, mais uma vez, a gente faz uma classificação entre os que são ácidos sensíveis, que significa que o ácido fluorídrico consegue criar porosidades para criar uma retenção micromecânica, e aqueles que são ácidos não sensíveis, que não têm um conteúdo de vidro para conseguir fazer essas porosidades. Então, a gente tem que saber que tem uma classificação mais, que são dependendo da sua sensibilidade ao ácido. Então, como eu considerei, falei para vocês, esses dois são os materiais, as cerâmicas que são ácidos sensíveis, que significa isso, que tem vidro, que tem sílica dentro, que, porém, ele tem que ser condicionado, ele tem que criar porosidades, criar retenção micromecânica com o ácido fluorídrico. Então, a gente consegue enxergar que na feldspática o tempo é maior que o de silicato. Por quê? Porque a feldspática tem maior conteúdo de vidro e a de silicato tem menor quantidade de vidro. Então, sempre temos que respeitar esse tempo para condicionar. Se a gente começa a condicionar mais que isso, começa a enfraquecer a cerâmica. E se a gente condiciona menos, cria menos porosidades e a resistência de união vai caindo. Uma vez feito isso, a gente tem um passo a mais que, segundo alguns autores, é necessário, que é a aplicação de ácido fosfórico, o ácido que a gente utiliza no substrato dentário, que a gente utiliza no dente, que a gente utiliza prévio ao adesivo. A gente aplica e esfrega por pelo menos 60 segundos para limpar completamente essa região, e depois de limpar e secar muito bem, a gente coloca o silano, que a gente já falou que o silano vai fazer a função de unir a cerâmica e o cimento resinoso. Então a gente já sabe que esses são os materiais mais utilizados, as feldspáticas de silicato e a zircônia, e que a zircônia geralmente é ácido não sensível, que significa ele não tem conteúdo de vidro, não tem sílica. O ácido fluorídrico não vai conseguir fazer nada na superfície, então ele é tratado de outro jeito. Ele tem que ser colocado um jateamento, com óxido de alumínio de 30 a 50 micras por 10 segundos para criar essas pequenas retenções e limpeza naquela região. Então, esse passo é essencial para a gente conseguir fazer uma boa adesão na zircônia. Então, uma vez feito esse jateamento na superfície da zircônia, é necessário colocar um primer. Isso daqui não é silano, isso daqui é um primer. Hoje em dia no mercado, a gente consegue enxergar que tem algumas marcas que colocam o primer e silano junto, como vocês conseguem enxergar no meio. E também na direita vocês conseguem enxergar que também tem adesivos que dentro deles tem silano e primer. São coisas inovadoras que os fabricantes conseguem fazer tudo dentro de um frasco, mas sempre vai ser mais eficaz aqueles que vêm o primer sozinho aqui na esquerda. Então, uma vez que a gente faz o jateamento com óxido de alumínio 30 a 50 micras, a gente tem que depois lavar bem com água e ar, secar e depois aplicar o primer para a gente conseguir fazer uma adesão. Então, esses seriam os passos nas cerâmicas que são ácidos não sensíveis, e que seria a zircônia. Então, a gente falou sobre os sistemas adesivos, a gente falou a vantagem e desvantagem, as indicações dos cimentos resinosos, e a gente também falou dos tratamentos que tem que fazer nos diferentes tipos de cerâmicas. Então, dá para ver que a cimentação em restaurações livres de metal
é um pouco mais complexo que nas restaurações que são metalocerâmicas. É um pouco mais complexo, mas sabendo as vantagens, as classificações, a forma de tratar a superfície das restaurações, eu acho que dá para fazer uma restauração, uma técnica mais simplificada. Então, esse seria o resumo das partes de como tratar a superfície da restauração. Temos aqui a feldespática e silicato e também coloquei a resina composta, porque muitos colegas também fazem próteses fixas de resinas compostas de laboratório, que são obviamente diferentes das resinas compostas que são feitas diretamente da boca. São resinas que são mais compactas, que as propriedades biomecânicas são superiores. E também temos a zircônia. Então, aqui temos um resumo de como tratar a superfície da cerâmica. Então, por hoje vai ser isso a aula. Espero que todos vocês estejam muito bem. Espero voltar a ver todos vocês logo logo. Forte abraço.